Como se explicam as curas através dos xamãs, pajés, curandeiros na nossa evolução espiritual? Da mesma forma, são, assim como o Henrique falou, Allan Kardec fala para nós na Gênesis da mediunidade de cura. E quando ele diz que existe o médium de cura, e ele fala no livro dos médiuns, dizendo que ela não é propriamente uma mediunidade, porque a pessoa pode ter determinados fluidos magnéticos que não necessariamente significa que ele é médium. É médium quando o espírito atua. Então, da mesma forma, não tem diferença de evolução espiritual. Não posso dizer que o médium é mais evoluído que o pajé. O pajé pode ser muito mais evoluído que nós. Isso aí não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. O que interessa é justamente a cura que acontece aí, vai, como diz a Gênese, vai da vontade daquele que cura e da perfeição da energia que está sendo inoculada ali pelo curador. Então isso aí faz efeito muito diferente. Tanto faz ser no médium, no pajé, no pai de santo, seja quem for, não tem diferença. A questão aí, a essência é a mesma, apenas as nossas formas e as terapêuticas que são diferentes. E aí, para deixar bem claro, ele agora falava da qualidade moral do médium, né? Isso em relação à qualidade dos espíritos que o acompanharão. Então, quanto mais evoluído, de melhor natureza e melhor procedência são também os espíritos que vão acompanhar nesse processo de tratamento. Como a Dori bem lembrou, existe a mediunidade de cura inerente do indivíduo, que não é necessariamente um tipo de mediunidade. Eu vou dever para vocês aí o convite para amanhã. Eu vou trazer a fonte, que eu não lembro agora, que menciona que existe, inclusive, por não ser vinculado ao grau evolutivo, pessoas de caráter extremamente questionável, que têm a capacidade de cura, a capacidade magnética de cura, muitas das vezes sem saber dessa capacidade, não é movimentada, não é exercitada, não é dinamizada pelo indivíduo conscientemente, mas que pela providência divina, pela vontade do Pai, esse indivíduo se permeia, né, de pessoas que vão necessitar desse auxílio, muitas das vezes não percebido por ele, né? Mas é justamente a bondade divina colocando aqueles lugares onde muitas das vezes o encarnado mais evoluído não iria, né? Aquela criatura que ali convive tendo a possibilidade de curar outras pessoas pelo seu magnetismo próprio. Mas amanhã eu trago a fonte. Henrique, há limites para a cura espiritual, assim como há limites para a cura por meio de remédios? A resposta é não para as duas coisas. Porque não há limite para a cura com remédio, né? A gente vai ver, por exemplo, na medicina existem em torno de 90% das doenças não são curáveis no sentido de nós vamos tratar e isso nunca mais vai acontecer, né? Essa doença curável, com essa denominação, 90% das doenças médicas não vão ter esse tipo de cura. 10% vão ter cura, são as doenças cirúrgicas, doenças bacterianas, doenças virais autolimitadas que vão passar. Mas é a minoria, a maioria das doenças não vai ter cura, né? Então a pessoa vai ficar tendo tratamentos repetitivos ou tratamento crônico pro resto da vida, para ela se manter bem, se manter com qualidade de vida, né? E outras repercussões. Do ponto de vista espiritual também não há limite. A gente vai lembrar aqui do Paulo Estevão. Lembrem que o Paulo se intitula Paulo no momento em que ele cura o Paulo, lembram? O Paulo que ele curou, que era o cara lá de Roma, ele já tinha ficado doente da mesma doença antes. Que quem tinha curado ele? O Estevão. Então, lá no livro fala, Estevão curou um homem, que reviveu, né? Voltou e tudo. Depois o homem aparece doente de novo, o Paulo cura ele de novo. Então, observem que essa cura não é a cura, mesmo do ponto de vista espiritual, não é aquela cura terminativa, né? Você nunca mais vai ter doença. Você pode ter sido curado de uma, mas tem tantas outras para virem, de acordo com a sua necessidade expiatória, né? Você vai melhorar dessa, mas vai surgir outra, vão surgir outras, e aí talvez a necessidade de várias curas espirituais. Então não há limite nem para uma nem para outra. A última pergunta para encerrarmos essa etapa.
Assim como há curas por meio espiritual, também pode ocorrer o inverso, de espíritos fazerem adoecer os organismos vivos? Sim, exatamente. A questão de lei da sincronia, que é a grande diferença da doutrina espírita. Há, inclusive, doenças, enfermidades que elas se manifestam, mas não conseguem um diagnóstico. E muitas vezes isso é o que é curado, são os espíritos, são influências espirituais. Às vezes de processos reencarnatórios existem várias variáveis para a gente analisar. Então os espíritos, nós conhecemos muito bem, são os chamados espíritos nossos obsessores, aqueles com quem nós nos sintonizamos. Também tem uma sintonia da nossa parte. É bom a gente sempre lembrar do aspecto, a gente não se colocar como vítima. A proposta da doutrina espírita é nós sairmos desse propósito de vitimização, né? E às vezes a gente vai no centro espírita com a ideia de querer curar o corpo ou afastar o obsessor, mas aí, como disse Jesus, né? Vai e não voltes a pecar. Então esse daí muitas vezes é afastado, mas vem outro, a gente adoece de novo e assim vai. É outra coisa que eu gosto de só de colocar também no âmbito da pergunta que foi feita anteriormente. Às vezes também nós pensamos de maneira dicotômica, assim, a gente tem que pensar no todo. Às vezes eu digo assim, eu estou com uma dor de cabeça, então qual é o pensamento que me deu essa dor de cabeça? Mas a gente tem que pensar que é um fluxo que vem do espírito para o corpo, que vai também do corpo para o espírito. Então se você tem o hábito, né, de sentar, de dormir de mau jeito, isso vai dar problema também na sua coluna, não foi com o seu espírito, é uma coisa que vai ir e vir. Né? Eu lembro quando eu fazia yoga, minha professora de yoga dizia, tua cabeça é torta, teu pensamento deve ser torto. E eu olhava nas minhas fotografias, já desde criança eu tinha a cabeça torta, já era um processo espiritual. Então, geralmente, a nossa falta de flexibilidade corporal, ela tem a ver com a nossa flexibilidade mental, emocional. Tudo está ligado. Então, todo esse processo, a gente olha para nós como ser integral. É o nosso hábito, o que a gente come, o que a gente se alimenta, o que a gente respira, a forma de respirar, a forma de andar, tudo isso é um conhecimento. Né? Às vezes a gente adoece porque não respira direito. Aí quer culpar o espírito. Não respira direito porque também não conhece o teu próprio organismo físico. Então tem que respirar direito, tem que pensar direito, tem que amar direito, tem que sentir direito. Essa é a proposta da doutrina espírita e de Jesus nas nossas vidas. É dela, vocês não acham? Aí eu queria lembrar aqui de um livro chamado A Loucura sob Novo Prisma, um livro escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes em vida, e que ele relata 20 casos de tratamento de pessoas com processo obsessivo grave, que à época eram tidas como loucas, né? Pessoas loucas. Dos 20 casos que ele relata, um deles, a cura não vem. E ele explica o processo. Então, ele doutrinava o espírito que estava vinculado àquela pessoa, né? No processo obsessivo. Alguns casos não tinham nenhum espírito obsessor vinculado à pessoa. O próprio espírito obsessor, ela era própria, né? A auto-obsessão. E aí ele ia doutrinando semanas. Aquilo que a gente quer em 2 sessões de passe está aliviado, né? O Bezerra, imagina, levava semanas para promover a cura. E aí ele conta de um caso que ele, com o mesmo procedimento, o mesmo processo, o espírito então diz, tá bom, Bezerra, eu não vou mais atrapalhar a vida desse irmão, vou embora, vou aliviar a situação dele. E alivia, e o camarada ressurge como de estar afogado ali no processo de quase morte. Então ele toma conhecimento, o paciente está longe à distância, ele faz isso por intermédio de um médium, um amigo dele, a doutrinação verbal. E aí ele então conta pro encarnado, né? Olha, você estava um processo assim, né? Que o obsessor interferiu grandemente na sua vida, dificultou o seu processo de saúde e tal. Essa foi a situação, mas a gente conseguiu convencê-lo, ele se afastou de você, agora você está curado. Aí ele, foi isso que ele fez? Pois então eu também vou atrás dele, vou me vingar dele. No momento em que esse camarada diz que vai se vingar, um novo processo obsessivo acontece. Então a gente vai ver aí essas situações, né, em que o indivíduo até recebe a cura, depois de uma luta, imagina, o Bezerra deve ter ficado danado, né? Mas a possibilidade da doença retornar
por interferência desse espírito outro, mas que surge inicialmente no próprio ser, no próprio indivíduo. Então, nós agradecemos muitíssimo a participação da Dorivânia Cunha e do Luiz Henrique Novaes aqui conosco nesse painel dessa noite, que teve como tema curas espirituais existem? Qual é a resposta? Já temos? Sim! Então nós pedimos que eles permaneçam aqui conosco, à mesa, até que nós façamos então nosso encerramento e a prece final.